Olá a todos e todas, eu sou Vilma Loreto, do Departamento de Genética, e vocês estão ouvindo a mais um episódio do Transcrição. No episódio de hoje, damos continuidade à série Entrevista, conversando agora com um grupo de professoras do departamento que compõe o Laboratório de Genética e Biologia Vegetal. Bom, então seja aqui bem-vinda a professora Ana Maria Benco Zepon. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui. Também seja muito bem-vinda a professora Ana Cristina Brasileiro Vidal. Olá, muito prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse podcast, é um prazer. Bom, e seja bem-vinda também a professora Valesca Pandolfi. Boa tarde, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui também. Bom, pessoal, então, aos nossos ouvintes, é um prazer imenso, né, ter essas três professoras, não só para falar aqui de estudos que envolvem a área da genética vegetal, mas também porque são pessoas muito próximas a mim. Espero que aqui ao longo do podcast eu também possa fazer pequenos comentários, né, sobre essa experiência que eu troco com elas desde que eu também entrei na universidade. Bom, vamos iniciar então, né, pela questão importante que é a gente entender quais são as principais linhas de trabalho que esse laboratório tem, o espaço que ele ocupa, e aí a gente tem que começar pelo início. Então, eu queria iniciar perguntando como foi, digamos assim, a fundação desse laboratório, né, o momento em que ele surge dentro do nosso departamento. A gente considera como marco da fundação do laboratório meu ingresso na UFPE, então a gente até já teve uma comemoração um tempo atrás dos 25 anos do laboratório, que foi em 1994, quando eu ingressei na UFPE. O laboratório ele foi por algum tempo em conjunto com o grupo do professor Marcelo Guerra, mas com cerca de 1 ano e meio, a partir dessa data, o professor Marcelo Guerra se transferiu, né, para o Departamento de Botânica, e aí o LGBV continuou no Departamento de Genética, né. O departamento tem 3 professoras, que somos nós, estamos aqui presentes, né. A professora Ana Cristina entrou no ano de 2005, e a professora Valesca no ano de 2019. Mas o laboratório ele é bem grande, né? Nós temos no momento, eu fiz um cálculo hoje rápido, 57 membros, considerando os dados atualizados, sendo, além das 3 professoras, 3 pós-docs, 4 pesquisadores, que eu chamei de pesquisadores associados, que são doutores já, que estão empregados e que trabalham no nosso laboratório, eles não têm os seus laboratórios, então eles e seus alunos, né, trabalham conosco. 18 doutorandos, 12 mestrandos, 3 pré-mestrandos, são pessoas que terminaram a graduação, estão se preparando para entrar no mestrado, 14 alunos de iniciação científica. Mas nós temos ainda cerca de 10 alunos co-orientados por nós, que são de outros professores, de outros departamentos ou instituições. Então, esse número ele chega a quase 60 pessoas, né? Então, é o maior grupo do Departamento de Genética no momento. Exatamente, eu acho que tem uma representatividade enorme na quantidade de pessoas. Vocês também têm técnicos, né, que dão algum apoio, principalmente. Nós temos uma técnica, a Vanessa, né, que ela é servidora, e nós temos também um bolsista, né, CNPq. Ótimo. Está embutido nessa conta. Ótimo. Bom, então, considerando a partir aí desse início, quais foram os primeiros estudos que o laboratório começou a desenvolver e vamos ouvir também um pouquinho, né, das outras professoras nos momentos em que elas entraram também, o que foi que iniciou e agregou aqui ao laboratório. No início, nosso trabalho principalmente envolvia análise de citogenética de plantas, principalmente voltados para questões como evolução,
diversidade, né? Técnicas que a gente usava eram basicamente as técnicas clássicas, né, de coloração convencional e fluorocromo. E mais tarde, com o ingresso da professora Ana Cristina, essas técnicas foram um pouco ampliadas, digamos assim. Acho que a Ana Cristina pode falar um pouco, né, sobre isso, de 2005 para cá, né? Então, a gente começou, quando eu entrei no laboratório, a gente começou a trabalhar com a técnica de hibridização in situ fluorescente, que é uma técnica que permite a localização de sequências no DNA. Então, as sequências, elas são modificadas com o nucleotídeo contendo a molécula marcadora, que no caso é um fluorocromo, que emite uma coloração diferente, né, uma fluorescência que a gente consegue visualizar no microscópio específico. E aí, com essa marcação, a gente consegue identificar essas sequências marcadas diferencialmente nos cromossomos. Então, a gente consegue localizar sequências específicas, né, saber aonde, em que cromossomo elas estão presentes, em que posição. E, então, a gente agregou essa técnica ao departamento, ao laboratório, né. Inicialmente, a gente trabalhava com sequências de DNA repetitivo, que são sequências cujas unidades de repetição, unidades se repetem, né, várias vezes no genoma, então localizados no mesmo grupo, no mesmo local, ou em cromossomos diferentes. Mas depois a gente começou a trabalhar com sequências outras, com sequências de cópia única, incluindo marcadores genéticos, ou seja, associados a genes, né, de interesse, ou também, mais recentemente, a gente começou a trabalhar com oligonucleotídeos sintéticos. Então, esses oligonucleotídeos permitem uma identificação dos cromossomos, uma pintura cromossômica ou a realização de um código de barras, que na verdade, a gente consegue identificar, né, individualizar os cromossomos de uma espécie que antigamente a gente não conseguia fazer, porque os cromossomos de plantas, eles são muito semelhantes, em geral são pequenos, têm uma morfologia muito parecida, então a gente não consegue distinguir um cromossomo do outro. Então, com essas técnicas que a gente implementou dentro do laboratório, a gente consegue agora individualizar os cromossomos de algumas espécies, principalmente dos feijões, que é o grupo com quem a gente tem trabalhado mais fortemente, né? Então, essas técnicas a gente tem feito em parcerias, né, com o pessoal da botânica, da Universidade Federal de Pernambuco, mas também em parceria com o grupo dos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, com o grupo do professor Jimin Jiang. Que ótimo. E depois da fitogenética, né, mas isso já beirando os anos 2000, né, nós começamos a participar de projetos na área de genômica, de ômicas, né. Nós fomos o primeiro projeto fora da região sudeste, o primeiro grupo que participou no Genoma Expresso da cana-de-açúcar, né? E desde então, né, a gente participou de várias outras iniciativas, como o Genoma do Eucalipto, que também, nesse caso, nós fomos o único grupo na região norte e nordeste que participou desse projeto, que foi organizado pela Exalc, na USP. E de lá para cá, a gente começou uma iniciativa onde a gente começou a gerar os nossos próprios genomas e transcriptomas. Né? Então, isso foi mais, digamos assim, intensificado após o meu pós-doutorado na Universidade de Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. E a partir daí, a gente iniciou um projeto que foi, primeiro, com o genoma do grão de bico, em colaboração com eles, e depois a gente coordenou um grande projeto do genoma e do transcriptoma do feijão de corda, né, o feijão macaça, a Vigna unguiculata. E de lá para cá a gente tem trabalhos com várias plantas aqui da nossa região, que acho que a gente depois pode aprofundar um pouquinho mais, né, sobre isso. Mas a gente também, logo em seguida, começou a trabalhar um pouco com as inferências de biotecnologia, né? Que até é um dos nomes, né, do laboratório, né, Genética e Biotecnologia Vegetal. Eu queria que Valesca falasse um pouco sobre isso, que atualmente é ela quem está mais à frente, né, dessa parte.
Bom, uma satisfação, né, novamente, a colaborar um pouco com esse podcast, né, e é um momento único, né, para divulgar os trabalhos que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório. Então, entrando nessa linha de como surgiu e como cada uma entrou no laboratório, na verdade, eu comecei nesse grupo com a professora Ana Benco e a professora Ana Cristina. Foi em 2006, quando eu terminei meu doutorado no SENA da USP, né? Eu estava trabalhando com bibliotecas de transcritos, né? De STs, como a professora Ana Benco estava falando. E eles estavam com um projeto, que é o projeto onde a professora Ana Benco coordenou, e que é do feijão calpi, né? Com feijão de corda, como vocês chamam. E aí eu entrei, na verdade, como uma curiosidade, né, para que todas as pessoas, né, os alunos se interessem. Lembra, Ana, nós tínhamos um projeto vocês tinham um projeto milionário, mas que não tinha bolsas, né, para conduzir. E eu, recém-doutora, né, vim para o Nordeste à procura de um trabalho. E aí a professora Ana Benco, o professor Ederson Quido também, né, a professora Ana Cristina, enfim, né, o departamento todo me abraçou, né, e aí eu senti que era ali mesmo o meu destino, né, onde eu me identificava, né, com elas, como elas conduziam os trabalhos e o tipo de trabalho. Então, o meu projeto de doutorado, ele caiu como uma luva no projeto que estava em andamento com a professora Ana Benco. E aí eu assumi uma parte, né, da construção dessas bibliotecas, né, e isso envolvia clonagem, envolvia kits, assim, modernos, né, para a época, de clonagem e de formação dessas bibliotecas de transcritos, em parceria, né, com outras universidades da região Nordeste e também do Centro-Sul, né, Ana? E internacionais também, né? Então, eu me senti, assim, muito valorizada ao meu trabalho, né? Embora sem bolsa, a Ana conseguiu uma bolsa técnica, nem lembro que bolsa que era, mas o que importante era que eu estava desenvolvendo o que eu tinha aprendido, né, no meu doutorado. Então, isso me fazia muito feliz. E eu costumo falar também para todos os alunos que, embora às vezes a condição financeira não é tão agradável, mas quando você está fazendo o que você gosta, né, e está contribuindo, né, para a ciência, para um grupo de trabalho, isso é muito gratificante, né? Então, eu comecei com essas bibliotecas de STs, junto com outros colaboradores, né, da professora, e comecei nessa parceria com essas duas moças aí, né, e que a gente vem desenvolvendo os trabalhos. Então, eu estou na frente, né, atualmente, antes era com a professora Ana Cristina, embora a gente trabalhe sempre juntas, né, a gente tem que dar uma direção para cada uma, mas a gente trabalha sempre juntas, né, é uma parceria que vem se consolidando, né, nunca pensei em sair dessa parceria. E a gente tem trabalhos de transformação genética, né? Então, a metodologia de transformação, a professora Ana Cristina teve a oportunidade de fazer uma parte de um pós-doc fora, né? Depois a professora pode falar, né? Mas ela trouxe para nós, então, as arabidopsis, né? Que são aquelas plantinhas, que são plantas modelos, né? Utilizadas na genética. E foi estabelecido um protocolo de cultivo, que foi muito difícil na época, né, Ana? Então, a gente sofreu bastante, porque as condições são muito diferentes, mas a gente já tem estabelecido isso. Já temos teses de doutorado já defendidas utilizando essas plantinhas, né, a Arabidopsis, e nós temos também, estamos fazendo também transformação com feijão calpi também, né? Onde nós utilizamos, por exemplo, um fator de transcrição, que é como se fosse uma proteína, né, que ela estimula a expressão de determinados genes, né, principalmente associados à deficiência hídrica, né? Então, nós identificamos no feijão calpi, pelo transcriptoma do nosso grupo, né, que foi gerado, que são genes importantes do processo de tolerância seca, né, ou, a deficiência hídrica.
e superexpressando esse genes, esse fator de transcrição em Arabidopsis. E agora a gente pretende transformar o caupi, né, tornando ele cada vez mais tolerante, né, às condições de pouca precipitação, né, que é o caso aqui no Nordeste, na região. Então, nós temos a biobalística, nós temos o equipamento para estamos utilizando na transformação, também temos o protocolo, né, estabelecido para imersão floral, né, Ana, que a Ana Cristina trouxe, né? Então, as bibliotecas envolvem clonagem, então nós trabalhamos com clonagem. Essas metodologias envolvem cultura de tecidos, então nós temos câmaras de cultivo de tecidos, né, isolamos o embrião, por exemplo, para que seja transformado, e depois isso tudo é em condições controladas, então passa pela cultura de tecidos, né? Nós temos também a metodologia, essa metodologia de como se diz, agora me fugiu a palavra, de edição de genomas, deu até disciplina sobre isso, esqueci. Mas, assim, nós estamos, então, com a edição de genomas, onde nós utilizamos a tecnologia de CRISPR-Cas9, né, ou CRISPR-Cas, né, como muitos conhecem, onde nós conseguimos, então, alterar, né, promover algum tipo de modificação, né, a nível de DNA, para que isso, então, resulte numa planta cada vez mais tolerante, né, a algum tipo de estresse, principalmente, por exemplo, os estresses abióticos que acometem, né, as culturas aqui nessa nossa região, né, que é a salinidade, que é um problema sério, e também a deficiência hídrica, tá? E nós temos também a outra linha, né, de biotecnologia, incluindo as metodologias de expressão heteróloga também, né, onde nós, a partir de projetos onde nós estamos prospectando, né, alguns peptídeos antimicrobianos que são de plantas e de plantas importantes, como da caatinga, por exemplo, né? Então, nós identificamos com toda essa parte de bioinformática, né, localização, caracterização desses peptídeos, faça o desenho, que a professora Ana Benco vai explicar melhor, né? E aí depois nós colocamos para expressar esses peptídeos em outras plantas, outras espécies, né? Ou micro-organismos, que é a expressão heteróloga, certo? E além das metodologias mais rotineiras, né? Que hoje a gente já conhece como mais rotineira, que é a PCR em tempo real, que ela é extremamente útil, tanto para validar alguns dados de sequenciamento, né, o RNA-seq, por exemplo, que é o que nós também estamos bem adiante, né, com essa metodologia, e como também para analisar a expressão de determinados genes, né, através da PCR em tempo real, certo? Então, basicamente é isso, a gente está trabalhando, eu estou, se for considerar, desde 2006 para 2007, né, como pós-doutoranda, né, até 2019, né, trabalhando aí no laboratório dessas meninas e ajudando, né, no que a gente tem a possibilidade. Então, em 2019, eu entrei como professora, então, elas me abraçaram novamente e eu acabei ficando com elas, obviamente, né, e a gente vem tocando aí esses trabalhos com a quantidade de aluno que você tem visto aí circular pelo departamento. Excelente, né? Então, a gente já viu que o laboratório tem um início de desenvolvimento de projetos com a citogenética, entrou com toda a modernidade que a biologia molecular teve da era das ômicas, né? Com genômica e transcriptômica, e aliado a isso, vocês também têm toda a parte da biologia da computação, então com a parte de bioinformática, e não só suficientemente isso, né? Então também ainda tem estudos de genética de populações, não é isso, Ana Benco? É verdade. Esse estudo ele já começou na época da citogenética, onde a gente trabalhava, a gente teve alguns projetos, principalmente com as aráceas, que são os copos de leite, né? A família dos copos de leite, e também com as bromélias, né, que são da família do abacaxi. Então, nós temos um trabalho não só com essas plantas aqui na região Nordeste, mas coletadas assim, em vários pontos do Brasil,
principalmente na região Nordeste e Sudeste, no caso das bromélias, e principalmente Nordeste e Norte, na Amazônia, no caso das aráceas. Aí a gente sentia a falta de dados mais robustos para embasar as nossas teorias da citogenética, da citotaxonomia, e foi quando nós começamos, né? Nós fizemos um projeto que foi uma parceria com a Alemanha, num edital do DAD, chamado ProBrau. Esse edital teve entre doutorandos e pós-doutorandos 12 bolsas, foi bem significativo. E nessa fase a gente começou a trabalhar com dados populacionais moleculares, né? Então, é um projeto muito bonito. Esses projetos de população, eles são muito caros, né? Então, às vezes, eu sempre brinco, é mais barato hoje você sequenciar o genoma de uma espécie do que fazer um bom projeto de genética de populações. Mas esse trabalho, ele dá uma visão impressionante da diversidade e a sua distribuição, a identificação de possíveis erros de taxonomia, onde a gente identifica, por exemplo, no caso de bromélias, a gente tem alguns casos que eram indicadas como espécies diferentes, né? E se concluiu que algumas se tratava de um complexo específico, então eram todos da mesma espécie. E em outros casos a gente achou que a gente chama de espécies crípticas, ou seja, elas morfologicamente são iguais, mas elas, na verdade, o background genético é totalmente diferente. Então, quando você pensa em manejo, por exemplo, né, sustentável, é extremamente importante ter essas informações. E a gente tem, inclusive, indicações, recomendações de espécies ameaçadas de extinção e de hotspots, né, pontos quentes de biodiversidade, com essa parte de populações. Agora nós temos 4 alunos só trabalhando com isso, mas eu pretendo, se a gente conseguir algum financiamento, retomar isso, né? Porque, como eu falei, esses projetos são caros, porque tem muita coleta, você tem que coletar muitos indivíduos, né? Não coleta o indivíduo todo, coleta só umas folhinhas de cada indivíduo, e mais de 30 em cada local, e aí você tem que amostrar vários locais, então gasta muito com viagens e com, depois, no laboratório, com os marcadores, mas são projetos fundamentais que a gente pretende dar continuidade. Excelente, realmente a área precisa de que a gente continue, né, com projetos nessa linha também. Bom, e aí, mais recentemente, né, acho que uma linha que a professora Ana Cristina introduziu é a que envolve a genotoxicidade. Ana, você podia falar um pouco para a gente o que é essa área, o que é que vocês estão buscando nos projetos de pesquisa? Isso, a gente começou a trabalhar um pouco com a citogenotoxicidade e a genotoxicidade, né? Essa linha de pesquisa começou com a visita da professora Maria Aparecida Marim Morales, da Unesp, quando ela veio para cá e apresentou para a gente, né, o sistema teste alho-cepa, que é a nossa cebola, e a gente começou a trabalhar usando a cebola como modelo de indicador para avaliar a citotoxicidade e a genotoxicidade. Inicialmente, a gente começou com extratos vegetais, a gente começou a trabalhar com plantas da nossa região, né, incluindo, por exemplo, o pinhão roxo, né, que é muito usado por pessoas, assim, para fazer chás contra reumatismo, gota, aftas, anti-inflamatório, por exemplo, e a gente começou, então, a trabalhar com extratos dessas plantas, porque essas plantas, elas são muito usadas na medicina popular, né, mas só que de forma empírica. Então, as pessoas vão na feira, simplesmente, eu quero um chazinho, né, para dor de garganta e tal, e o feirante, ele apresenta lá e diz, olha, toma, coloca tantas folhinhas, ferve, né, e a pessoa toma, não tem uma dosagem correta. Então, muitas vezes, ela pode trazer benefícios para uma determinada finalidade, mas pode trazer também
consequências, né, ou seja, efeitos adversos para aquela pessoa. Então, não só nos fitoterápicos usados dessa forma, mas, de modo geral, a Anvisa, ela recomenda que sejam feitos alguns testes, né, para avaliar a citotoxicidade e a genotoxicidade desses materiais que são consumidos. E aí, nesse sentido, a gente começou a trabalhar com a cebola, porque era um modelo mais fácil de se trabalhar, a gente trabalha com genética de plantas, né, então seria mais fácil de trabalhar, então a gente iniciou com a cebola, mas recentemente a gente iniciou com outros modelos também, né, com modelos de células, que a gente trabalha com células imortalizadas, in vitro, né, o cultivo in vitro de células, e a gente faz, então, esses testes, o teste do MTT, que serve para avaliar a citotoxicidade desses compostos, e também o teste de micronúcleo, que serve para avaliar a genotoxicidade desses compostos. Então, a gente trabalha com compostos, com extratos vegetais, a gente tem trabalhado com extratos vegetais, mais recentemente com o projeto da professora Ana Benco, aprovado pela CAPES, a gente tem trabalhado com peptídeos antimicrobianos, que não são peptídeos extraídos das plantas exatamente, mas são peptídeos desenhados racionalmente com base, né, em proteínas, em defensinas ou proteínas vegetais, que sabidamente, que reconhecidamente têm algum efeito antimicrobiano. Então, nesses desenhos, os peptídeos, eles são construídos e produzidos com base em domínios que têm em regiões da proteína, né, vamos falar mais facilmente, em regiões da proteína que tem esse efeito, né, antimicrobiano. Mas não basta só ter o efeito antimicrobiano, né, mas é importante a gente saber que há um uso seguro, né, desses peptídeos, né, com esse efeito. E daí entram essas técnicas, né, de avaliar esse potencial citogenotóxico. A gente tem utilizado também, e aí a Ana depois pode falar um pouco mais, né, dos projetos do projeto dos antimicrobianos, mas a gente também tem utilizado essas técnicas de citogenotoxicidade com enfoque ambiental, no diagnóstico e monitoramento ambiental. Então, a gente tem alguns trabalhos com o grupo da professora Sávia Gavazza, do Departamento de Engenharia Civil e Saneamento Ambiental, da universidade também, em que a gente tem trabalhado, inicialmente a gente começou trabalhando com a região ali de Caruaru, Toritama, né, então desse polo têxtil, que a gente sabe que no polo têxtil, eles trabalham muito com azocorantes, né, tingindo os jeans, e as lavanderias de jeans liberam nos recursos hídricos, mais especificamente no Rio Ipojuca, cerca de 300 litros de água, né, por mês, e de água não, de efluentes, né, vindo dessas lavanderias. E nesses efluentes, a gente vai encontrar diversos tipos de contaminantes, de poluentes ambientais, e incluindo os azocorantes, que são de difícil biodegradação, difícil degradação, né? Então, a gente vai observar que eles são recalcitrantes, então eles vão ficar ali no meio ambiente, poluindo o meio ambiente. Então, o grupo da professora Sávia tem um trabalho junto com as lavanderias de biorremediação com micro-organismos, tanto aeróbios quanto anaeróbios, e a gente tem trabalhado junto com ela, observando nesses tratamentos essa toxicidade antes e depois do tratamento aeróbio e anaeróbio. Mas, nesse sentido, a gente também avaliou os rios, a gente avaliou o Rio Ipojuca, né, em 5 pontos do Rio Ipojuca a gente conseguiu avaliar, observando, né, essa citogenotoxicidade, como é que esses efluentes, eles interferem no meio ambiente. Nesse caso, a gente usou tanto o sistema teste alho-cepa, quanto o das células também. Né? Então, eu tenho o Rio São Francisco, né, a gente avaliou também junto com a professora Kyria Bortoletti, lá da Univasf, né, então a gente tem esse trabalho também junto com ela. Então, esse trabalho de biomonitoramento, né, de monitoramento ambiental, diagnóstico e monitoramento ambiental. Então, é uma das linhas de pesquisa também que a gente tem em nosso laboratório.
Isso, né? Dá para a gente ver como esse projeto ele tem uma interface não só dessa parte cito ou de genotoxicidade essencialmente, mas até do aspecto, né, do ambiente, da ecologia e como é que está a poluição desses ambientes. Então, uma pesquisa assim extremamente também aplicada, né? Que a gente vê isso aí bem necessário. Eu queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto da produção de antimicrobianos, né, que são obtidos como bioextratos ou bioprodutos das plantas, né, e são plantas que vocês normalmente trabalham aqui da região. Eu noto que a maioria dos projetos de teses, dissertações, também são artigos publicados com espécies aqui nativas da região. Então, eu queria entender um pouco mais, se tiver algum outro exemplo que vocês possam falar disso, e também o que é que vocês fizeram dentro desse período que a gente teve da pandemia, né, do SARS-CoV-2, se vocês também buscaram alguns produtos relacionados com essa questão. Dentro das plantas medicinais, a gente tem feito uma parceria também com a professora Cláudia Sampaio, mas principalmente com a professora Márcia Vanusa, do Departamento de Bioquímica. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado com diferentes extratos, né, da pata de vaca, no caso, o extrato foliar, imburana e angico, que se usam muito as cascas, né, então a gente tem trabalhado com diferentes materiais, todos procedentes da caatinga, avaliando sempre essa citogenotoxicidade. Né, mas acho que a Ana pode falar um pouco mais sobre o projeto dos peptídeos antimicrobianos, né, visando ali o SARS-CoV-2, né, que é o nosso carro-chefe aí do laboratório. Esse projeto, ele começou há cerca de 5 anos. Ele começou como uma parceria de 2 laboratórios do departamento, nosso laboratório do professor Sérgio Crovella. O professor Sérgio já trabalhava com uma categoria de peptídeos, que são as defensinas. Esses peptídeos, eles são super interessantes, por quê? Porque eles fazem parte do que a gente chama de imunidade inata. Ou seja, eles estão presentes já antes da gente desenvolver, nós humanos, mamíferos, etc., que tem a imunidade, digamos assim, treinada, né? Eles já estão presentes, né, no nascimento. E algumas categorias de peptídeos, se observou que elas eram praticamente, ocorriam em todos os grupos de organismos, como é o caso da própria defensina, né? Mas, quando você compara, por exemplo, humanos e plantas, as plantas têm uma abundância extremamente mais alta desses peptídeos antimicrobianos. E uma diversidade também, né? Tanto que, por exemplo, no caso das defensinas, né, nós temos 11 em humanos, isso considerando tipos e subtipos, mas em uma única planta você pode ter mais de 100 tipos diferentes, né? E esses peptídeos estão presentes também, nesse caso das defensinas, em bactérias, em fungos, em todos os reinos. Mas tem alguns que são específicos de plantas e alguns, inclusive, que já eram usados, né, para a finalidade de controlar ou até matar, né, micróbios em outros organismos. Então, esse começou com as defensinas, né? Só que aí nós tivemos esse desenvolvimento da bioinformática, né, aqui no nosso grupo, e nós começamos a explorar outras categorias e também, né, outras espécies, né? Nós sequenciamos, nós temos muitos transcriptomas, né? Se for considerar tratamentos e bibliotecas, nós temos mais de 80, e genomas nós temos 12, né, no momento, de plantas, genomas completos, de plantas aqui da nossa região. Algumas delas são plantas que a gente chama de extremófilas. O que são essas extremófilas? São plantas que elas são capazes de sobreviver em condições extremamente inusitadas, onde a maioria das plantas morreria em poucas horas. Né? Se você colocasse, sei lá, um tomate, um trigo, uma batata, as plantas que a gente conhece, que são as plantas cultivadas,
Então, nós temos um interesse especial nessas plantas. Por quê? Porque a gente quer entender o que é que faz com que elas sejam capazes tanto de sobreviver a condições ambientais que as outras não conseguem, mas também de se defender. Por quê? Porque nesses ambientes também tem insetos e patógenos, e essas plantas, elas lidam com um sucesso muito grande contra todas essas ameaças, né, bióticas e abióticas. Então, nesse projeto, a gente começou a explorar. Então, a gente tem um trabalho com mais de 10 categorias de peptídeos antimicrobianos, e o trabalho que a gente faz hoje, ele é bem trabalhoso, né? Toma muito tempo e demanda computação de alto desempenho. Então, nós precisamos de supercomputadores. Um dos computadores que a gente usa, por exemplo, é o do Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É o maior supercomputador do Brasil, ele é chamado de Santos Dumont, e a gente roda algumas análises lá, que se a gente fosse rodar, mesmo num computador muito bom, que a gente tem alguns, né, a gente tem um servidor e tem várias torres com capacidade de alta computação, mas levaria semanas ou até meses. Então, essas análises, elas permitem que a gente modele esses peptídeos, quer dizer, num primeiro momento a gente identifica, num segundo momento a gente modela a estrutura da proteína tridimensional, e a gente tenta identificar as regiões ativas dessas proteínas, isso é bastante importante. Em alguns casos, a gente, inclusive, usa essa região ativa em simulações contra alvos de patógenos. Então, nós temos trabalhado muito com patógenos humanos, bactérias principalmente, mas também fungos, e recentemente, né, a partir de 2020, nós começamos a trabalhar com vírus também. Logo que apareceu a pandemia, porque esses peptídeos, alguns, inclusive, eles têm todas essas capacidades, antiviral, antibacteriana, antifúngica, e alguns conseguem também controlar, por exemplo, protozoários e parasitas, né? A gente já tem 4 patentes desses peptídeos, e nós temos mais de 10 patentes que estão em redação, digamos, devagar. Um deles, inclusive, ele tem uma atividade muito boa anti-inflamatória, que é um problema grave no caso da Covid-19, né? Que, primeiro, porque, às vezes, a resposta pró-inflamatória do paciente ela é muito forte, e isso acaba fragilizando, né, a defesa, né? Então, muita inflamação também é ruim. Então, essa atividade anti-inflamatória é legal, e é acompanhada de uma atividade antimicrobiana de amplo espectro. Então, esse é um dos que a gente está para publicar daqui a poucos meses, acho que a gente já vai estar submetendo. Então, ele foi testado contra muitos patógenos e também em vivo, em camundongos, né? Então, isso digamos assim, promissor. 2 desses peptídeos que nós testamos, ele não tem atividade direta contra o SARS-CoV-2, mas eles tiveram atividade contra a dengue e chikungunya. Então, isso é uma parceria com o grupo do Ageu Magalhães. Nós temos dois pesquisadores lá, o professor Lindomar Pena e a professora Isabelle, que estão nesse projeto conosco. E no teste com as bactérias, a gente tem um projeto com a professora Tereza Cristina, também do Ageu Magalhães, que é ela que tem os isolados de bactérias que a gente usa para testar, e várias são multiresistentes, inclusive que não tem, algumas dessas bactérias não existem tratamentos para elas. E a gente está bem otimista com esse projeto, né? No caso de alguns, o professor Sérgio Crovella está trabalhando com o grupo do Catar, porque eles têm lá um projeto para aumento de alimentos em prateleira. Então, a ideia é gerar biofilmes com esses peptídeos
para envolver, né, frutos, etc., alimentos muito caros que acabam deteriorando rapidamente, né? Então, tem toda essa preocupação. Então, além de testar contra todos esses patógenos, inclusive a gente está começando a testar também contra patógenos de plantas, né? Ainda tem a questão que a professora Ana Cristina comentou, né? Que é importante saber a dose que não é tóxica, né? Cito ou genotóxica. Então, isso tudo tem que estar integrado para você pensar nisso como um possível produto. É bem interessante esse projeto e achei um ponto importante também de que vocês estão testando isso contra a Zika, chikungunya, que são doenças que continuam aqui, elas são endêmicas e crônicas da nossa região e vão continuar aqui presentes por muito tempo. Caso, por exemplo, a pandemia do SARS-CoV acabar praticamente se esvaecendo, né, todo mundo reza muito e vai muito nessa direção de que a gente consiga ter uma minimização, ainda tem muitos problemas locais que todos esses estudos ainda podem ser utilizados e que podem ter aí respostas muito legais. Gostei muito desse ponto aí também. Esse projeto, só para complementar, ele começou com o doutorado do Carlos André, do Santos Silvia e da Lívia Vilela, e tem um dos peptídeos, os dois são um casal, né? Eles foram doutorandos meus. Tem um dos peptídeos que ele deu atividade também contra larvas de Aedes aegypti, que é uma outra aplicação que a gente está tentando agora conseguir recurso para aprofundar essa análise, porque, inclusive, esse trabalho foi com a professora Maria Helena, também do AGEU, que trabalha nessa questão de atividade larvicida, né? Então, é uma outra potencialidade, né? Alguns desses peptídeos também têm atividade antitumoral, mas a gente ainda não conseguiu recursos para fazer esses testes. A gente pretende investir nisso mais adiante. Excelente. Bom, aí eu queria puxar um pouco do assunto, né, de que a professora Valesca aqui comentou sobre a linha de pesquisa para o melhoramento, né, contribui nesse melhoramento do feijão calpi, e eu tinha até conversado anteriormente com a professora Ana Benco Valesca, a gente aqui entrevistou o professor Antônio Félix, e ele também tocou nessa questão do feijão calpi, por toda a importância que ele também tem para a nossa região. Então, toco de novo de vocês estarem estudando espécies assim muito presentes, importantes, e a gente tem uma espécie que ela é importante na alimentação de pessoas da nossa região, de produtos que são, inclusive, produzidos aqui. Então, assim, nós sabemos que o feijão aqui na nossa região, ele está submetido a uma série de estresses. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e o que é que as pesquisas que vocês estão desenvolvendo já estão contribuindo na direção dessa melhora e nessa adaptação da espécie aqui. Nós, na verdade, além do feijão calpi, a gente também trabalha, né, professora, com outras cultivadas, né, que é a videira, que também é importante para cá, né, agora, o feijão calpi e soja também, né. Já trabalhamos um pouquinho com cana, quer dizer, a professora trabalhou com cana, a gente trabalhou com alguma parte também com cana, mas em relação ao feijão calpi, né, nós temos duas linhas básicas que é para resistência a estresses bióticos, né, com alguns vírus que atacam a cultura, e também com estresse seca, né, ou de deficiência hídrica. Então, é justamente isso, existe toda a parte de biotecnologia que está sendo utilizada por nós, né, a parte de ômicas, né, que é o transcriptoma dessa cultura, né, que é uma novidade, que é uma linha que foi desenvolvida pelo nosso grupo, né, em colaboração, obviamente, com outros grupos, mas coordenado por nós, né, da professora Ana, e nós temos a transformação genética, que também que a gente está trabalhando isso, com alguns genes de tolerância, né, que são vistos, né, que são genes que provocam, né, alguma cascata de sinalização na planta e que faça com que ela se torne mais tolerante, né, às condições de deficiência hídrica.
Que mais, Ana? Outra possibilidade que nós estamos incluindo também é uma parceria também com o professor André, da Bioquímica, que nós estamos trabalhando com uma aluna agora com nanotecnologia também. É mais uma linha, né, voltada à liberação de nutrientes para a planta através de nanomateriais, né? Então, é uma linha que está entrando, né, também com nós, né? Nós estamos entrando nessa linha que é muito interessante também. Com relação ao feijão calpi, eu não sei se a Ana gostaria de incluir mais alguma coisa. Talvez eu acho que algumas coisas a gente já tem de resultados legais, né? Por exemplo, no caso dos vírus, tem um dos vírus, chama potivírus, popularmente chamado de potivírus do feijão calpi. Esse vírus, ele chega a provocar, na época de chuvas, né, 80% de perda em lavouras, principalmente aqui da nossa região, do Nordeste do Brasil, mas também ocorre muito na região Centro-Oeste, onde o calpi tem uma produtividade alta. E o que é que acontece? Ele é transmitido por um vetor, que é um besouro, né? Calossobrucos maculatus. E o que é que acontece no caso aí desse feijão? Ele acaba precisando colocar muito inseticida na época da chuva. Só que como é na época da chuva, a chuva vem e lava. Então, há agricultores que reportam que eles têm que fazer 8 aplicações de inseticida numa única estação. E nós conseguimos, né, tem um trabalho que foi feito pelo meu ex-doutorando, ele é profissional já, é um professor do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, e ele identificou um gene que confere resistência, né? Nós estamos também com esse trabalho para publicar, e ele também trabalhou no nocaute do outro gene, quando a planta não tem esse gene, ela tem um gene um pouquinho parecido, mas diferente, usando CRISPR-Cas, né? Também um fator, então, aluno de graduação que fez toda a parte de bioinformática e modelagem do produto desse gene, então isso é uma coisa que nós achamos que vai ter um impacto grande. Inclusive, a gente também está desenvolvendo um marcador para que os melhoristas consigam identificar no banco genético quais plantas têm o gene da resistência e quais plantas não têm, porque isso ajuda muito no direcionamento, né, do melhoramento. E no caso do estresse abiótico, que no nosso caso é a seca, né? Nós temos 2 cultivares, uma tolerante e outra suscetível. O experimento que a gente fez, porque é difícil simular seca em laboratório, então por isso que Valesca fala o tempo todo em déficit hídrico, que é um termo, digamos assim, porque é o que nós simulamos no laboratório para tentar entender a resposta de seca. 2 cultivares, uma muito tolerante, impressionante, essa cultivar, e outra é uma cultivar normal, ela não é uma suscetível, é uma cultivar como essas que são cultivadas, mas elas não toleram muito a seca. Então, nós identificamos já, inclusive é um trabalho que está para sair do pós-doc do grupo, o pós-doc atual, professor Ribamar Ferreira Neto, a gente chama ele de Neto, e a gente identificou uma série de genes e de respostas concatenadas que tem uma grande diferença nessa cultivar que é tolerante à seca e a cultivar que não é tolerante à seca, né? Um desses grupos é um grupo que a professora Ana Cristina trabalhou no pós-doc que ela fez na Universidade da Virgínia, que são esses fatores de transcrição, né? Acho que ela pode falar um pouquinho sobre isso, porque é um outro produto que ele tem um indicativo muito bom de aplicar realmente esse conhecimento. Isso. E aí eu queria que, quando a Ana Cristina
vai falar, né, sobre esse tema, a gente também pudesse já focar um pouco nessas colaborações internacionais. Vocês têm muitas nacionais que ficou claro aqui, Ana até já falou também um pouco, mas a gente tem que o grupo, né, tem muita participação internacional. Então, eu queria que a Ana falasse dessa experiência do pós-doc dela, o que foi produzido, que ela trouxe, Valesca já comentou que ela trouxe até material de Arabidopsis, mas ela trouxe alguns outros elementos que foram importantes aqui, né, para as pesquisas atuais. Então, essa parceria com a Virgínia é uma parceria muito importante para a gente, né? Então, eles trabalham com feijão calpi também, né? Então, como a Ana já tinha esse projeto junto com a Valesca, né, de déficit hídrico, né? Então a gente já tinha todo o material já coletado de cDNA, né, do transcriptoma, e aí a gente pôde, então, analisar, avaliar, né, esses genes que o PCR em tempo real, né, a expressão diferencial desses genes, ou seja, saber quais genes do WRKY, que é um fator de transcrição importante, quais genes estavam associados, né, a essa característica de tolerância à seca ou déficit hídrico, né, como a professora Ana colocou. Então, desses genes, a gente conseguiu selecionar alguns que, aparentemente, quando as plantas eram submetidas a esse déficit hídrico, eles se expressavam mais, então eles eram ativados, digamos assim. E aí, esses que tinham uma expressão diferencial, que eram regulados positivamente, a gente conseguiu selecionar lá nos Estados Unidos, e a gente conseguiu também inserir esses genes dentro do Agrobacterium tumefaciens, né, que é uma técnica de transformação genética, na verdade, usando o Agrobacterium, né, de forma indireta, que esse agrobactério, ele consegue infectar as plantas e inserir o DNA nessas plantas, transferir esse DNA nas plantas. Então, a gente conseguiu transferir via Agrobacterium tumefaciens o DNA, a sequência, né, do WRKY que a gente queria analisar, a gente conseguiu transferir do feijão calpi, né, para a Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo, né? Então, com essa planta modelo, a gente consegue avaliar melhor essas características, né? Porque a Arabidopsis é uma planta que tem um crescimento rápido. Então, em um mês, ela completa todo o ciclo. Então, ela nasce, a gente consegue germinar a Arabidopsis e ela desenvolve e morre, e dentro de um mês, mais ou menos, um pouco mais, a gente consegue observar todo o ciclo. E, além disso, ela tem todo o genoma sequenciado, então a gente consegue fazer uma associação dos genes, né, que ela possui. Então, fica mais fácil a gente avaliar também a expressão desses genes. E aí, dessa forma, a gente transformou Arabidopsis, a gente conseguiu submeter essas Arabidopsis ao estresse, também por déficit hídrico, por salinidade também, e a gente observou como é que esses genes do feijão calpi, eles se comportavam, né, e se eles eram capazes de ativar outros genes que estavam relacionados a esse mecanismo de tolerância à salinidade, e assim a gente conseguiu contar uma historinha em relação a esse mecanismo, né, como é que esse gene do fator transcrição, como é que ele atuava nesse mecanismo de tolerância ao sal ou ao déficit hídrico, né? Então, essa parceria com a Universidade da Virgínia, ela foi bem importante e ela permanece, a gente continua ativamente com eles, né, na publicação de alguns manuscritos que a gente tem desenvolvido, e a ideia é que perdure, né? A gente começou com o pós-doc, mas a gente também já encaminhou. E aí uma coisa importante para os alunos, que a gente enviou uma aluna de graduação, em uma graduação sanduíche, né, em um projeto que a Ana tem em parceria com a CAPES, a gente conseguiu enviar para a Universidade da Virgínia também uma aluna de graduação, a Marina Antunes, e aí ela também fez uma parte desse nosso projeto lá com o professor Michael Tinkle, que é o grupo com quem a gente tem a parceria, né? Acho que... Não sei se a Ana quer
complementar mais alguma coisa em relação aos três? A professora Ana Benco, ela tem também parceria, mas eu me lembro mais da questão do grupo da Alemanha, né, que inclusive ela já enviou com essas parcerias também estudantes da Universidade Federal para fazerem doutorado. Não sei se também teve alguém de IC, Ana, que você pode falar um pouco dessa outra parceria que vocês têm? No caso da Alemanha, começou a parceria mais, digamos, firme, quando eu fiz o pós-doutorado, né, na Universidade de Goethe, em Frankfurt. Aí nós tivemos vários colegas e alunos, teve colegas que fizeram pós-doc lá, por exemplo, o professor Kido, que é do nosso departamento, o professor Reginaldo Carvalho, que é da Universidade Rural, fizeram pós-doc lá no grupo. Esse grupo, hoje, eles têm uma empresa incubada, que é a Dinexpro, com quem a gente ainda tem uma parceria também. Então, eles têm vários projetos, né, inclusive alguns voltados para a defesa vegetal, mas também na área de saúde humana, né. É bem interessante essa parceria, porque agora ela começou de uma forma acadêmica e ela dá hoje uma visão muito voltada para o mercado, né, que a empresa incubada, ela tem essa visão. E eu tenho outras, depois disso nós tivemos uma outra parceria com o Museu de História Natural de Frankfurt e o Palmengarten, que é o tipo do Jardim Botânico Municipal de Frankfurt, aonde a gente tem parceria com essa parte de genética de populações e evolução, também a parte de citogenética, onde 2 professores participaram desse projeto CAPES-DAD. Um deles é o professor Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Botânica, né? E tenho vários alunos que hoje já são ex-alunos e professores, né? Professor Diego Sotero, que é professor na UFAM, na Universidade de Manaus, Jenner Alves, que é professor na UPE, aqui em Pernambuco, Rodrigo Oliveira, que está também na UPE nesse momento, né, como um pós-doutorando. E nessa Universidade de Goethe, nesse grupo que nós tivemos, né, esse número grande de bolsistas, né, e parcerias. Temos uma parceria que é mais recente com a Universidade de Göttingen, que é de uns 2 anos para cá, junto com a UFMG, o grupo do professor Vasco e da professora Flávia Bujali, onde nós trabalhamos com microbiomas, ou holobiomas, né? Ou seja, esse grupo, eles estão propiciando toda a parte de sequenciamento do metagenoma, por exemplo, da parte interna e da superfície de órgãos da planta, né? Como por exemplo, a região da raiz, a região da folha. Nós publicamos, inclusive, recentemente uma revisão a respeito disso. E nós temos uma aluna que já está com um projeto bem avançado, que é a Tamara, orientada de Valesca, né, e de Flávia Bujarli, onde ela está trabalhando uma dessas superplantas extremófilas, e elas têm essa capacidade incrível, e é uma planta, né, ela é chamada de bombardeira, ela é exótica aqui no Brasil, e é uma invasora bem grave ela, e ela é capaz de invadir áreas com as mais diferentes capacidades ambientais, e a gente verificou, que foi o projeto de uma aluna de iniciação, que a diversidade genética dela é muito baixa. O Rodrigo Oliveira, que orientou esse aluno, e a gente acredita que essa capacidade não está só na planta, que ela está também na microbiota, e os dados preliminares mostram isso, né? E nós temos agora mais 2 projetos com bromélias da Caatinga, que crescem em cima de pedras ou nos galhos das árvores, onde a gente está avaliando também o microbioma dessas espécies. Então,
Esse grupo da Universidade de Göttingen é super importante, porque no momento a gente não tem dinheiro para sequenciamento, e eles estão fazendo toda essa parte de sequenciamento com uma cobertura, uma profundidade muito boa. E tem outras universidades, né? A Universidade de Trieste e o Instituto Burlo, que estão envolvidos nesse projeto dos peptídeos antimicrobianos, também a Universidade do Catar, onde está o professor Crovella atualmente, né? A Universidade de Luxemburgo, nós temos vários estudantes, né? 2 estudantes que fizeram sanduíche, lá 3, aliás, fizeram sanduíche, nós temos, inclusive, dados ainda para finalizar e publicar, além da Universidade da Virgínia, né, que a professora Ana Cristina mencionou também. Nessa parceria internacional, a gente pode citar ainda no projeto do feijão calpi, mas não mais com foco biotecnológico, né, ou das ômicas, mas na citogenética, a gente tem essa parceria com a Universidade de Michigan, com o professor Jimmy Jiang, em que a gente enviou para lá, nessa parceria, uma aluna de doutorado que fez o seu doutorado de sanduíche com o professor Jimmy. E é um grupo pioneiro na técnica de pintura cromossômica, né, e de oligobarcode. Então, com essa parceria, a gente conseguiu, junto com a professora Andrea Pedrosa, né, do Departamento de Botânica, a gente conseguiu realizar pintura cromossômica pela primeira vez em leguminosas. Mas a gente tem uma parceria também com professores da Universidade do Colorado, do estado do Colorado, e também da Califórnia, no campus Riverside. Então, nessa parceria a gente conseguiu algumas sequências do feijão calpi para localização in situ nos cromossomos, né? Então, essa parceria também foi muito importante, que são chamados BACs, né? Então, são sequências que são inseridas em bactérias, em cromossomos artificiais de bactéria. Então, as sequências do feijão calpi estavam inseridas nesses clones, nessas bactérias, e a gente pôde, então, localizar nos cromossomos do feijão. Então, essa parceria foi bem importante para a gente também. Então, são outras parcerias internacionais. E a Argentina também, né, Ana Benco? Oi? Nós tivemos parceiras também na Argentina, né? Ah, sim, Argentina, Uruguai, né? É verdade. Isso. Bom, eu queria tocar num tema que me parece ser algo mais recente também, dentro do que a professora Valesca está desenvolvendo aí no grupo, que eu escutei e eu achei bem interessante. Ela falou que, além do feijão calpi e a soja, que eu também já conhecia, que vocês fizeram, né, alguns projetos também em estudo com ela, mas vocês estão entrando também na área das videiras. É isso mesmo, Valesca? E o que você pode adiantar um pouquinho para a gente? Qual é o propósito desse trabalho? Então, esse trabalho é um trabalho também liderado pela professora Ana Benco. Eu sei, né, que a gente está trabalhando com resistência a algumas bactérias, né, doenças bacterianas, também fúngicas, né, Ana? É bactéria só. Né? Bactérias, tá. Achei que era o pessoal da Rural, que a gente estaria também trabalhando com fungos. No caso da videira, o que é que a gente tem? É um projeto que é em parceria com a Embrapa, semiárido, né, em Petrolina, e a Universidade Rural, o grupo da fitopatologia da Universidade Rural. E esse projeto, na Embrapa, nós temos parceria com o professor Natoniel, né, Melo. A ideia é tentar identificar a resposta da videira contra um patógeno muito grave lá na região, que é uma bactéria chamada Xanthomonas, que ela provoca uma doença chamada cancro bacteriano. Aí nós temos, do lado da Rural, muitos acessos dessa bactéria. Nós sequenciamos não só dessa bactéria, mas de várias bactérias patogênicas aqui da nossa região, mais de 150 genomas completos, também em parceria com o pessoal da Universidade de Göttingen, na Alemanha, né? E acessos dessa bactéria, Xanthomonas, são mais de 20, né?
E, no caso aí, a gente tem o trabalho com a planta, identificando uma planta que ela é tolerante contra a bactéria e outra que é uma cultivar muito usada, que é a Red Globe. Inclusive, a gente encontra aqui para vender no supermercado, né? Uma uva muito apreciada de mesa. E é um porta-enxerto, que é um híbrido e que é a única fonte de tolerância contra essa bactéria conhecida. Então, nós sequenciamos o genoma desse acesso tolerante e o transcriptoma das duas, do acesso e da videira Red Globe. E as bactérias. Então, nós temos também bactérias de diferentes níveis de patogenicidade. Aí, uma das coisas que é objetivo desse trabalho é ter um sistema diagnóstico para identificar essa bactéria antes que ela tenha sintomas. Por quê? Porque digamos, você tem um container dessas uvas para ser exportado, quase toda a produção é exportação, né? E tiver uma uva com uma manchinha preta indicativa de cancro, o container inteiro ele é rejeitado, né, na inspeção. Então, essa doença ela é uma doença que é considerada uma praga quarentenária. Então, não podem sair mudas das regiões, da nossa região de Petrolina, enquanto essa doença não for totalmente erradicada, o que pode levar até mais de uma década, né? Então, isso também é um problema porque requer uma atenção especial na hora da inspeção de exportação. Então, nós estamos olhando tanto do lado da planta como do lado da bactéria também. Então, é um projeto bem, bem interessante esse. Também estamos com os dados bem adiantados para soltar algumas publicações desse projeto. Aliás, é o primeiro transcriptoma de videira com bactéria, porque videira, em geral, tem muita coisa com fungo, que até Valesca mencionou, porque é o tipo de doença mais frequente, mas na nossa condição de ambiente, no semiárido, não tem esse problema com fungo, né? Mas tem alguns vírus e tem essa bactéria, que é uma coisa até prioritária. Ana, estaria relacionado com alguma questão da irrigação, porque a gente não tem normalmente no semiárido, tanta incidência das chuvas normais, né? Então, eles normalmente trabalham com mais... doenças fúngicas, com certeza, né? Elas começam a aparecer quando, eventualmente, tem muita chuva. Acontece, às vezes, ter semanas de chuva lá na região do Vale de São Francisco. Mas, assim, na situação normal, essas doenças, elas não são frequentes, não. São mais as viroses e essa doença bacteriana. E tem outras pragas, né? Oídio, etc. Mas aí não são patógenos, aí são pragas. Acho que dentro da parte do monitoramento ambiental, da biorremediação, a gente tem trabalhado também com a biorremediação, Vilma. A gente está começando a trabalhar agora com microalgas visando a biorremediação. Então, o uso das microalgas, e aí alguns gêneros de microalgas ou de cianobactérias, que aí em parceria com a professora Raquel Pedrosa, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E as microalgas, elas têm a capacidade de biodegradar ou de adsorver alguns compostos, né? Então, a gente está usando as microalgas no intuito de tentar, né? A gente ainda não sabe qual vai ser o resultado, biodegradar os corantes, né? Os azocorantes, que são, como eu falei para vocês anteriormente, que têm dificuldade, né, nessa degradação desses corantes, que são usados nas indústrias têxteis. Mas também a gente vai começar um trabalho junto com a Univasf, da biorremediação de produtos usados como defensivos agrícolas, né? Mas é um projeto que ainda irá começar, né, em parceria com a Univasf e um projeto maior que eles têm relativo a esse assunto. Legal. Isso. Bom, eu pensei agora da gente entrar, né, na parte que o nosso podcast sempre aborda, que é uma segunda etapa que envolve várias questões da condição universitária
e de alguns pontos assim um pouco mais específicos do que a gente chama da nossa área social aqui do podcast. Então, eu queria tocar um pouco no assunto para vocês do seguinte, né? Embora ficou muito claro aqui as parcerias que dão muita sustentação aos projetos de vocês, inclusive as internacionais, obviamente, né, não vamos deixar de fora, mas as nacionais também são importantes, e um bom aporte que vocês ainda conseguem para os projetos. Mas eu queria entender como que está sendo atualmente a situação dos projetos. Vocês estão conseguindo levar bem? Está havendo um grande impacto financeiro nos projetos? Então, eu queria entender um pouco com relação a isso. Acho que eu posso comentar, porque a gente tem, no momento, resíduos de 3 projetos, né? 2 deles a gente já está pedindo prorrogação, porque a gente tem pouco recurso ainda para gastar, mas você tem medo de gastar, porque se você gastar tudo, depois você pode precisar consertar um equipamento, fazer alguma coisa de emergência, você comprar um reagente, não vai ter o recurso, e o projeto que ainda tem um pouco mais de recurso é o projeto CAPES Covid, que ele tem vigência até 2023. A CAPES tem um pouco mais de dificuldade, porque nós temos, por exemplo, esses peptídeos antimicrobianos, a gente gasta muito com a síntese. Então, a gente já gastou mais de 60 mil reais do ano passado para cá, só com síntese de peptídeos antimicrobianos, e a gente precisaria gastar pelo menos esse mesmo valor até o final do projeto, e a CAPES não paga importação, então a gente está um pouco preocupado com isso, para tentar gerenciar esse saldo e não parar o projeto. A nossa esperança são realmente as parcerias, porque, no caso, as parcerias, principalmente as internacionais, às vezes a gente consegue fazer algumas coisas fora do Brasil, né? Mandando, né, amostras, etc., para parceiros, mas eu tenho uma preocupação muito grande, né? O nosso projeto recente, Universal, ele foi aprovado e ele ficou, aparentemente, pelo texto mesmo que eu recebi, o parecer e tudo, em segundo lugar, na faixa que a gente aprovou, que foi aquela de 120 mil reais, mas ele não foi contratado, parece que o CNPq só contratou o primeiro lugar, né? Então, a gente fica muito preocupada com esse cenário. Sem contar o problema das bolsas, né? Nós estamos com uma evasão enorme de estudantes que nós estamos formando e que estão indo trabalhar, às vezes até em áreas que não são adequadas à formação deles, em áreas, digamos assim, que bastaria ter um mestrado ou em áreas que não seria aquilo que eles gostariam de trabalhar. Então, está numa situação, está muito difícil, está bem difícil. E os novos que estão chegando, né? Eles também estão num cenário de desalento, porque eles enxergam esses outros recém-formados, que são até os seus inspiradores, em alguns casos, e estão vendo eles assim, sem um horizonte. É uma situação bem difícil, né? Mas a gente está tentando tocar, né, meninas? E até novos alunos a gente está negando, inclusive é uma pena, porque a gente tem trabalho, a gente precisa, né, para conduzir essa ciência e nós não temos perspectiva de bolsas, né? Então é complicado. Pessoas que vêm do interior também, né, que precisam sustentar e sobreviver, né, além de trabalhar, que a ciência é feita assim aqui no Brasil, né? Infelizmente, nós não temos essa separação, né, de cientista que a gente poderia alocar, né, em algum trabalho, algum projeto nosso. Isso eu acho que é uma das maiores, sem falar também na dificuldade financeira em relação aos preços, né, que a gente aprovou um trabalho, um projeto com valor e agora multiplicou o valor dos reagentes. São metodologias que não são baratas, né, que nós trabalhamos, né? Então a gente faz de tudo, a gente
tenta de qualquer jeito. E como a professora Ana falou, os parceiros, principalmente os parceiros locais, né, da própria universidade, universidades próximas, então a gente vai trocando, né, um dá um reagente, outro a gente usa o equipamento, e assim a gente vai fazendo, né, na nossa forma de fazer pesquisa, o que não é o ideal, mas que a gente consegue conduzir muito bem, né. A gente percebe que o incentivo maior, ele tem sido para projetos na área de saúde, né, ou projetos mais aplicados, né. Então, como a gente trabalha com plantas, né, e muitas vezes com projetos que não têm uma aplicação imediata, mas sim a longo prazo, muitas vezes a gente não consegue se enquadrar nesses editais especiais. Então, esse projeto que a Ana aprovou, né, tinha um apelo muito grande, que era o SARS-CoV-2, então ela conseguiu aprovar e foi excelente para o nosso grupo, né, então a gente agradece demais a ela, mas outros projetos que a gente tem que também nós consideramos bem importantes para o nosso grupo, a gente muitas vezes não consegue aprovar porque não tem um edital apropriado, que a gente não consegue se enquadrar, ou quando a gente tenta, a gente fica em segundo plano, né, por conta que tem outros projetos que aparentemente são mais aplicados, né, então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem sentido. Também o CNPq mudou, né, a forma de submissão, então, antes qualquer professor poderia fazer sua submissão, agora a gente poderia submeter como líder em um projeto e participar de outro, mas agora não, a gente só pode ter uma participação, então houve uma remodelagem, né, nesse processo de submissão, o que fez com que a gente diminuísse nossas chances também em conseguir, né, recursos, né, nesse edital passado. E eu espero, sinceramente, que eles possam repensar essa forma, né, e que nos próximos a gente possa concorrer livremente, como a gente sempre pôde fazer. A CEP também, né, há muitos anos já não tem um edital universal, né, tem editais muito pontuais, específicos, né, que é uma outra possibilidade, né, para linhas estratégicas do Estado, né, então a gente precisa, talvez, repensar ou se readequar esse novo cenário, né. O problema é que muitos dos nossos projetos não têm essa aplicação imediata, então fica um pouco mais difícil, né, de conseguir esse aporte, né, financeiro. Embora a ciência não é imediata, né? A ciência não é imediata. Isso. A gente entende dessa forma, né, Valesca? Os gestores. Deixa eu aproveitar, né, nesse tópico que a gente tocou, quando a gente esteve aqui com a professora Jaqueline, que na época era coordenadora do programa de pós-graduação em genética do Departamento de Genética, ela já estava chamando atenção para as dificuldades nos próximos processos de seleção para a entrada dos novos estudantes, né, quer seja para o mestrado, quer seja para o doutorado, que o programa possui, né, as duas habilitações, e agora, recentemente, né, a professora Ana Cristina assumiu a coordenação desse programa de pós-graduação. Ana, como é que, não sei se você já teve a oportunidade de se situar um pouco, você já tem uma ideia de como é que está essa perspectiva real mesmo, e você já tem uma ideia, assim, das grandes dificuldades que hoje o programa vai ter? Então, oficialmente a gente não assumiu ainda, né, Vilma? Nós vamos, acho que a gente vai assumir de forma retroativa, né, a partir do 1º de junho, eu e a professora Ana Benco, que está junto comigo nessa empreitada. Então, a gente vai abrir até uma seleção agora, o edital está sendo em fase de liberação, né, com inscrições a partir da próxima semana, para mestrado e doutorado, mas a gente tem um número muito restrito de bolsas, né, nessa seleção só serão 3 bolsas de mestrado, a gente não tem nenhuma bolsa de doutorado, então as perspectivas são pequenas, né, provavelmente na próxima seleção a gente consiga um maior número de bolsas por conta da liberação de bolsas de outros alunos, mas mesmo assim a gente teve um corte muito grande. A universidade teve uma reunião conosco, com os
coordenadores de curso, e informou que a UFPE teve um corte recente de 6 bilhões de reais, né? Então, houve inicialmente um bloqueio de 12 bilhões, mas desses 12 bilhões que estavam apenas bloqueados, de fato, 6 bilhões foram de fato cortados. Então, a universidade vai passar pelos próximos meses por um ajuste financeiro muito grande, porque no início do ano, a reitoria faz uma previsão, né, e com o recurso que ele deveria receber. Então, com esses cortes, eles vão ter que modificar muitas ações que eles tinham previsto, não vão mais poder executar. Então, provavelmente, a infraestrutura vai sofrer bastante, mas, ao mesmo tempo, alguns editais que tinham sido lançados, por exemplo, para viagens internacionais, então, muitos editais vão ser, ao menos temporariamente, suspensos. Mas são tempos que a gente vai precisar realmente passar mais difíceis, né? Mas a gente vai enfrentar e acho que é uma questão de tempo, a gente vai se reajustar novamente e vai correr tudo bem. A gente precisa ser perseverante e resiliente, né, nessas condições atuais. Certo. Então, dentro dessa temática, a gente pode aproveitar a presença da professora aqui, Ana Benco, para tocar num tema importante, né? Ana é a primeira representante... Opa, peraí que é... Ops, só um instantinho, corta aqui. Valesca, teu áudio está ok? Tá ouvindo? Acho que sim. Fui eu que caí ou todas caíram? Não, só você. Mas eu tinha alertado a ele que você ia voltar. Não, tudo bem. Bom, então, nessa temática, a gente tem aqui a professora Ana Benco, que pode também falar um pouco da questão de como que a genética está tentando se situar dentro desse contexto atual que a gente vive, de vários cortes financeiros, de perda de investimentos na área. A professora Ana Benco, ela é a primeira presidente da Sociedade Brasileira de Genética, sendo aqui do Nordeste, né, sempre uma representante do Nordeste. E, Ana, como é que está sendo isso? E você também pode falar um pouco para a gente os preparativos, com todas as dificuldades que são, para a gente ter um congresso de genética, onde a gente possa envolver vários desses pesquisadores, efetuar essas parcerias, consolidá-las e ver novos frutos sendo gerados. Assim, é super importante, né? Eu fiquei muito feliz em participar dessa diretoria. Nós estamos nos últimos meses da gestão, nossa gestão vai até o final de novembro desse ano. Então, nós estamos desde dezembro de 2020 até novembro de 2022. Foi um grande desafio participar, porque as sociedades científicas, não só a SBG, todas as sociedades, elas estão enfrentando uma dificuldade de gestão, né? Nós temos sociedades que são irmãs na nossa mesma área da biologia, das biociências, que estão com dívidas de mais de R$200 mil. Tem uma sociedade muito importante que está tentando vender a sede e se tornar uma sociedade sem sede, né? Nós conseguimos dividir a nossa sede, a gente hoje está num espaço muito pequeno, nos fundos do andar térreo da sede. O andar de cima já tinha sido alugado. Hoje em dia, a gente reformou a sociedade, a frente da sociedade é um estudo de Pilates, né? Uhum. E a gente conseguiu reservar um espaço que agora a gente reformou, fez armários, fez uma série de coisas. Teve que fazer um banheiro, uma cozinha, né, para os funcionários. Então, hoje em dia, a gente tem 2 aluguéis todos os meses, que a gente tem 3 funcionárias, né? Uma das funcionárias, ela é exclusivamente para a revista Genetics and Molecular Biology, a antiga revista brasileira de genética, que nunca deu lucro.
E na nossa gestão, nós conseguimos reduzir o prejuízo da revista significativamente. Então, quando a gente recebe uma conta da revista, né, para pagar, a gente imagina, mas por que eu estou pagando, né? Os ad-hocs, eles fazem de graça, etc. Mas tem uma série de despesas que a revista tem, né? Além de ter uma funcionária dedicada, né? Que tem, além de salário, todos os encargos, tudo isso, mas tem uma série de outras despesas que a gente paga, né? De plataforma, de indexação, de geração de DOI, de diagramação, de ajustes nas figuras, verificação de inglês. Então, tudo isso faz com que as revistas elas não sejam lucrativas no nosso modelo, né? Que a gente cobra muito pouco pelos artigos, né? E até pouco tempo, a maioria dos autores era isento, né? Então, hoje em dia, a gente já tem um valor pequeno, mas até os sócios eles vão ter que pagar um pouco, né, para publicar. Mas, além disso, a SBG tem um trabalho social muito grande, né? A gente tem uma editora cujos livros eles são também subsidiados, são livros muito baratos. Um livro que custaria na Amazon na faixa de R$200, R$300, a gente vende por R$30, R$40, R$50 no máximo. Então, também é um trabalho, e também tem muita despesa para você gerar um livro, mesmo que não seja impresso, um livro digital, né, que nós estamos investindo muito nessa área. Mas a gente tentou segurar o rojão, como eu digo, e esse ano a gente está tendo a coragem de realizar um congresso presencial. A gente acabou de fazer um balanço, são 87 palestrantes, sendo que mais de 20 são estrangeiros, né? Então, nós temos todo esse custo, né, de passagens, hospedagens, etc., né? Nós fizemos também cortes, muitos palestrantes vão ficar menos dias, a gente só vai ter almoço, não mais a pensão completa, como era antes. Alguns estrangeiros, vários, estão vindo com passagem das parcerias com laboratórios brasileiros de projetos, outros estão vindo com seu próprio, pagando a passagem. Então, assim, a gente tentou tudo que era possível, né, para realizar um congresso presencial. Mas não é fácil, porque o congresso do nível do Genética, o Genética ele é chamado de congresso brasileiro, mas é um congresso internacional, né? E a CAPES e o CNPq cortaram drasticamente os apoios. E pelo fato da gente estar trazendo o congresso para o Nordeste, nós não temos o apoio que a FAPESP costuma dar. Mas a gente tentou tirar o congresso, né, da região Sudeste, justamente para tentar dar acesso a outros grupos, né, a outras pessoas de outras regiões, que foi sempre uma reclamação muito grande, né? Agora, sim, a gente enxerga que é uma época de desafios. Eu sei que é difícil para as pessoas, muitas pessoas acham que está cara a inscrição, mas a inscrição está menos da metade do que ela foi em 2018, quando o valor mais barato era de R$1.000 por inscrição, e está como 35% mais barata do que do último congresso presencial, que foi em 2019. Também foi um congresso e foi lá em São Paulo, em Águas de Lindóia. Então, assim, eu sempre brinco que nada é fácil, né? Você organizar evento, muitas pessoas me perguntam, Ana, porque eu já estou no Engene desde 2005, né? Que nós não deixamos o Engene perder a periodicidade e praticamente em todas as edições eu tive muito envolvida. E aí as pessoas perguntam, por que você se envolve? Isso aí não dá ponto no Lattes, não dá ponto na CAPES, né? Porque é importante divulgar. Vocês sabem o networking que a gente tem quando vai para um evento desse. Eu mesmo tenho muitos alunos
que eles fizeram parcerias, trouxeram parcerias para mim, graças aos eventos, né? E você ficar só no laboratório trabalhando, sem mostrar o que você fez, sem expor o que você está fazendo, sem saber a opinião das pessoas, não é uma ciência produtiva. Então, alguém pode até comentar, né? Ah, mas com esse dinheiro do Congresso, eu alimentava muitas bocas, né? Ou eu ia, sei lá, distribuir quentinha. Mas, se você for pensar assim, eu acho que a gente tem que enterrar a ciência aqui do Brasil. Porque se você for pensar assim, eu não vou dar uma bolsa para um aluno ficar 1 ano num outro laboratório, ou uma bolsa de doutorado no exterior. Por quê? Porque uma bolsa de doutorado, ela custa mais de R$1 milhão, gente. Então, se você for pensar, a gente não vai mais ter ciência. Então, a ciência, infelizmente, ela tem o seu custo, mas eu acho que o benefício que vem junto com isso, ele é muito grande, né? Então, nós estamos nessa dificuldade de bolsas, né? A Ana comentou. Eu queria acrescentar o CNPq, né? Que sempre investiu também em bolsas na pós-graduação. Ele, nesse governo atual, essas bolsas, elas foram praticamente extintas, né? Então, as bolsas que ainda existem, elas, quando acabarem, elas não vão ser renovadas. E nesse cenário, fica tudo com a CAPES com um orçamento que ele é menor do que o orçamento de 2017. Então, se você for pensar isso, e em valores atualizados, tá? Então, são cortes muito significativos. Então, se a gente ter ciência, a gente não pode ter esse pensamento, sabe? Junto com esses cortes da universidade no MEC, no caso, houve um corte de 35% do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que vai envolver aí, com certeza, um corte nas bolsas também. Desculpa, Ana, interromper. Mas eu queria também saber um outro ponto, né? O laboratório, ele tem atualmente algum projeto ou já desenvolveu algum tipo de projeto de extensão? Eu já tive alguns, né? Um que eu gosto muito de mencionar é um projeto chamado Adote um Gene. Esse projeto Adote um Gene, ele começou junto com o projeto da CAPES, onde nós sequenciamos esses genomas e transcriptomas que eu mencionei, que é o Biologia Computacional, né? Nesse projeto, a gente leva a bioinformática para os alunos do ensino médio. Então, nós temos parcerias com algumas escolas, a Escola Militar do Recife, né? E Oi? A Escola de Aplicação também, não tem? Colégio de Aplicação, aqui da UFPE. E tem uma outra parceria começando com um colégio estadual aqui da região da Grande Recife, né, metropolitana do Recife. A gente teve que parar esse projeto por causa da pandemia, né? Mas esse projeto ele é muito interessante porque ele começa explicando para os alunos em atividades presenciais o que é o Adote um Gene, porque o que a bioinformática faz. E, num segundo momento, os alunos são selecionados, um grupo menor de alunos que quer aprofundar, e eles aprendem a lidar com as ferramentas de bioinformática. E é nesse momento que cada aluno ganha um gene para ele usar para as suas análises. Então, a gente já teve vários alunos, inclusive, que apresentaram seus trabalhos em congressos, assim, e as pessoas ficaram impressionadas, porque não acreditavam que eram alunos do ensino médio, né? Porque eles tinham tanta propriedade, eles falavam com tanta segurança. A gente pretende retomar esse projeto, né? Possivelmente para o ano que vem. E esse projeto também, a gente teve bolsas para iniciação científica de alunos, né, do ensino médio, bolsas da FACEP e da UFPE.
Então, Ana, comenta sobre o projeto Nanopore também. Ah, sim, esse é um outro projeto, esse é mais recente, esse é uma iniciativa nacional, né? Esse projeto, ele iniciou com um grupo da Fiocruz, Genomic Day. Genomic Day há uns 3 ou 4 anos. Esse projeto começou como uma iniciativa onde a gente fazia nas semanas antes do Enem, tipo um aulão, onde vários professores eles faziam palestras curtas sobre temas interessantes de genética e de genômica, que eram, digamos, do currículo dos alunos do ensino médio, né? Então, ele começou com... o nosso grupo também, nesse caso, foi o primeiro da região Nordeste. Inclusive, está para sair um livro desse projeto Genomic Day, onde a gente falou sobre a parte de anotação de genes, né? Só que esse projeto, ele cresceu, hoje ele é um projeto que ele tem vários países da América Latina que participam desse Genomic Day. Simultaneamente, ele ocorre no mesmo dia em diversos países e os dados ficam nos seus canais do YouTube. E esse último também foi na Espanha. Então, a gente já está entrando na Europa também com esse projeto. Só que esse projeto, ele gerou uma atenção também de algumas empresas, né? E aí, a Nanopore, ela fez uma proposta para o coordenador, onde ela ofereceu para cada região do Brasil um sequenciador Minion, né? Esse Minion é aquele sequenciador de mão, é um sequenciador muito legal, tem vários vídeos dele na internet, etc. E na proposta do Genomic Day, o que é que a gente vai fazer? Cada região vai sequenciar a microbiota de 10 açudes. Então, vai ter 10 no Nordeste, 10 no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste e no Norte. E para esse trabalho todo, tanto da geração dos dados como da análise, vai ser em parceria com escolas e professores, principalmente professores e alunos do ensino médio. E aí, esses professores, a gente pretende também gerar vídeos mostrando, acompanhando como é que faz o passo a passo, etc., o tratamento dos dados. E, naturalmente, a gente pretende fazer disso uma pesquisa também. No caso aqui da nossa região, a gente pretende publicar esses dados, né? Então, vai haver possivelmente uma publicação nacional e várias publicações regionais. A Ana Cristina, ela é coordenadora dessa iniciativa dos açudes aqui na nossa região, né, Ana? Estou dando uma ajuda à Ana nesse projeto, né? A gente já fez a coleta, na verdade, são 14 pontos de coleta aqui do Nordeste, e a gente está fazendo essa coleta em parceria com a PAC, né, a CPRH, que tem ajudado a gente nesse processo de coleta desses açudes, né, porque eles têm coletas periódicas de avaliação em açudes em todo o nosso estado, né, então em todas as micro-regiões, mesorregiões do estado, né, então a gente consegue que eles façam essas coletas para a gente, e a análise tem sido feita aqui com o apoio da nossa técnica do departamento, né, a EIDE, que trabalha nessa área de sequenciamento já há vários anos, né, junto com o professor Valdir. E acho que é isso. São 14 coletas, mas assim, nosso papel é sequenciar 10. Se a gente sequenciar mais, a gente vai sair no lucro, né? A gente coletou mais pontos também, porque tem a possibilidade de algum ponto não dar um bom rendimento, né? Foi bem desafiante, né? A Eide inclusive, ela foi para um curso lá no Mato Grosso do Sul para fazer o treinamento nesse equipamento, e o bom é que o equipamento ele vai ficar no laboratório do professor Valdir Balbino para uso comunitário, né? De todos que quiserem usar o sequenciador Nanopore, né?
Eu queria fazer uma pergunta específica para a professora Valesca. A professora é a nossa atual coordenadora do programa de monitoria do Departamento de Genética, que é um programa bem grande, né? A gente tem tido uma grande quantidade de alunos bolsistas e uma grande quantidade de alunos voluntários. É quase uma turma de alunos que todo semestre ela coordena. Então, Valesca, eu queria que você falasse, dentro dessa questão que a gente está tendo dos recursos, né, para a área, a importância da gente ter esse programa, e como é que você vê, porque esse programa também atende a questão dos alunos de formação. A gente tem muitos alunos da licenciatura que muitas vezes são contemplados, né, que muitas vezes são alunos que a bolsa para eles também tem um diferencial, digamos assim. Realmente, esses cortes atingiu também a monitoria, por incrível que pareça, né? A monitoria é um programa muito importante para a formação desse aluno, para que ele entre em contato com o professor, aprenda, né, algumas estratégias do professor, de como conduzir a aula, de como conduzir uma aula prática, que é muito importante na graduação, seja qual curso for, né? Então, a monitoria, o sistema de monitorias, ele tem em todos os cursos, para todas as disciplinas, né? Nas engenharias, nas biológicas, saúde, todas, e nós contamos com um número estável, né, de monitores, que são de 16 bolsas, né? Mas nós temos sempre um número alto de monitores, né? Então, só na genética são 12 ou 13 disciplinas que são contempladas, né, com a monitoria, mas só na área acho que é odontologia, medicina, que envolve bastante práticas também, ela acaba utilizando a maior parte dos bolsistas. Mas nós temos também a possibilidade de voluntários, que eles recebem o mesmo certificado, têm o mesmo treinamento do que um bolsista, que também é muito importante, né? Então, a gente vem administrando isso junto com os professores do Departamento de Genética, que é no nosso caso, né? E qualquer aluno pode, lógico, tem algumas restrições com relação à frequência, à reprovação na disciplina, né? Ele deve ter cursado já a disciplina com uma nota razoavelmente boa, né? Então, e no final do curso, da monitoria, ele recebe um certificado, né, emitido pela universidade, né, pela Procard. Os cortes que eram mais, diminuiu um mês de recebimento de bolsas, né, e nós contamos aproximadamente uns 40, 50 alunos ao total, né, que são monitores, né, só da genética. Então, imagine isso na universidade em todos os cursos, né? Então, é um programa bastante grande e que ele vem se mantendo, né, tentando se manter ao longo desses cortes, né? Porque é muito importante para o aluno que está desenvolvendo um trabalho, né, junto com o professor, né, desenvolvendo aulas práticas, né, analisando como professor, por exemplo, ciências biológicas, na licenciatura, principalmente, que será um futuro professor, né, em geral, né, ele vai ser alguns deles já desempenhando essa atividade, né, em escolas públicas, né, inclusive, recentemente, eu e a professora Jaqueline, nós fomos a uma escola onde um ex-aluno nosso da universidade é hoje um dos coordenadores lá, de aulas práticas, né? Então, eles nos chamam e a gente vai falar sobre a profissão, né, de ciências biológicas, né? Isso foi muito legal, muito interessante isso. Então, a gente vê uma extensão dos nossos programas, né, de monitoria e de bolsas de iniciação científica que a gente tem também, né, bastante importante para a formação desses profissionais, né, que eles não fiquem só na teoria, mas que eles desenvolvam mecanismos práticos, né, para o melhor aprendizado desses alunos. Isso, com certeza. Então, acho que a gente conseguiu já mostrar aqui como pesquisa, ensino, extensão, está tudo relacionado e são importantes áreas aqui, e que o grupo também desenvolve, né, várias temáticas aqui. Bom, meninas, a conversa está maravilhosa,
mas a gente agora se encaminha, né, para o nosso final desse papo. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui disponível é que vocês possam divulgar. Acredito que o laboratório deve ter alguma rede que vocês podem aqui informar, e se vocês quiserem um contato de e-mail ou algum contato pessoal por vocês de rede, para que estudantes que estejam interessados procurem vocês, mesmo sabendo que o grupo já é um grupo vasto e que está com dificuldades de entrada, mas sempre é possível de ainda garimpar algum espaço nessa área. Então, deixo aqui primeiro esse momento para que vocês possam divulgar o laboratório também. Muito bom, adorei a conversa, foi bem produtiva, né? Muito bom. Vamos divulgar, né, gente? Queria comentar que a Valesca, ela é vice-chefe do Departamento de Genética agora, né? E a Ana, a ex-chefe, né? Então, 75% da gestão, né, de se considerar a pós-graduação e a chefia, está aqui nesse podcast, nesse momento, né? Então, é uma mulherada trabalhadora, né, gente? Então, o nosso laboratório ele tem um link de acesso lá no site do Departamento de Genética, vocês podem encontrar o link de acesso, e a gente está à disposição, né, de vocês, assim como os e-mails também, vocês podem encontrar lá. Nós três somos professoras do programa pós-graduação em genética, então vocês podem encontrar nossos contatos no programa, no currículo Lattes, e que aí vocês podem observar melhor o que cada uma faz nessas áreas de atuação que a gente falou já aqui com vocês, nessa história, e também do programa de pós-graduação em ciências biológicas, né? Então, vocês podem ter acesso ao nosso Lattes, ao nosso contato, ao nosso e-mail, e a gente está sempre à disposição para ajudar da melhor forma a cada um de vocês que nos procurar. Então, a gente agradece demais essa oportunidade, Vilma, que você nos deu de falar um pouco sobre o nosso departamento, nosso laboratório, desculpa, sobre o que nós fazemos, né? Mostrar a importância do que a gente faz, da nossa pesquisa, e a gente está à disposição de vocês. Obrigada. Totalmente. Nós temos também o nosso Instagram, né? Sigam-nos no Instagram, né? Com LGBV, certo? Da UFPE. Então, vocês vão encontrar lá algumas notícias dos nossos laboratórios. Muito bom, gente. Tem um website também, tem o grupo na plataforma de grupos e pesquisa do CNPq, tem 2 grupos, né? Biotecnologia, Genética e Biotecnologia Vegetal na UFPE, um deles. O seu qual é mesmo, Ana? Citogenômica e mutagênese. Então, a gente também está nessa plataforma. Essas plataformas, então tem muitos lugares para quem quiser saber mais, se informar, né? E frequentemente a gente abre seleção, né, de alunos, principalmente de graduação. Em geral, os de pós-graduação, eles já progridem, né, da graduação para a pós-graduação, então fiquem de olho, porque a gente sempre, frequentemente divulga, né, nas redes sociais essas seleções. Que ótimo. Então, eu queria agradecer imensamente, né, os nossos ouvintes aqui. Eu vou revelar, talvez, a última informação que lá no comecinho eu falei, que não comentei. A professora Ana Benco foi a minha professora durante o meu curso de graduação e foi a professora que me orientou na monitoria. Então, a minha monitoria de citogenética foi graças à orientação dela também. Na época, a gente não tinha bolsa, né? Os programas de monitoria eram mais simples ainda, mas foi uma experiência extremamente prazerosa, porque me fez entrar ainda mais nas atividades práticas. Então, eu agradeço imensamente, Ana, não só por aquele momento, mas por todas as palavras, por tudo que você aqui falou, né, sobre os trabalhos do grupo, a gente entender melhor isso. Então, uma coisa maravilhosa de ter acompanhado. Muito bom, feliz em ver você aqui hoje, viu? Muito orgulhosa também. Excelente trabalho. A professora Ana Cristina, o meu contato com ela começou porque eu dividi sala com ela, né? Assim que eu entrei aqui no departamento de genética, foi com ela que eu dividi sala por muitos anos, e assim, uma companhia
disciplinas. Exatamente, a gente dividiu muita coisa. Ela me ajudou muito também em várias questões de projetos, alguma coisa. Ela é especialista na técnica de phishing, então também pôde trocar lá um apoio para mim também. Então, assim, agradeço imensamente por todo o espaço, viu, Ana Cristina, e por esses anos que a gente teve e ainda tem de convivência. Sim, com certeza. Bom, e Valesca, que é a nossa caçulinha, ela recentemente entrou na universidade oficialmente como professora do grupo e que hoje é com quem eu divido a sala e que é uma pessoa maravilhosa, porque ela tem, assim, sempre me passa um coração imenso, ela está sempre preocupada, né, com os estudantes, querendo dar apoio, querendo ajudar nos projetos, de todas as maneiras, assim, possíveis, que são possíveis, e por ser também uma companhia apoio técnico e psicológico ela dá, viu? Então, assim, para mim está sendo uma experiência, continua sendo uma experiência maravilhosa de ter muito contato com vocês, é um orgulho muito grande de dividir de alguma maneira o espaço aí com vocês. Então, a gente agradece imensamente. Nós que agradecemos. Obrigada, Vilma, foi ótimo. Obrigada mesmo, foi ótimo, né? Adorei.